Satanás, cacareca. Então, boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. É sempre motivo de grande alegria recebê-los todos aqui e que nós possamos estar todos na paz do Senhor nessa noite. Então, para iniciar a nossa reunião de hoje, nós trouxemos uma meditação do livro Vida Feliz, do Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles. Reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração, à caridade fraternal, à ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece-a ao teu próximo, a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te excuses a esse mistério de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Então, para a reunião de hoje, nós vamos contar com o Gabriel para fazer a prece inicial. Depois nós temos o Gilmar Massi, do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Papanduva, que vai nos fazer a mensagem da noite. Então agora o Gabriel vem. A Graça mora para Papanduva, chega lá. Vai para Papanduva. Jesus merece desenvolvimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. Influir para que o mensageiro de Deus, que com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação de nossas aflições. Que ele seja para nós um arrimo, um amparo na defesa de todo mal. Senhor, proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai amor e entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus e de Jesus está aberta a reunião de hoje. Aberto, o Jorge fazer o solemnece a peça de calho. O solemnece a peça de calho. O Jorge fazer ao vivo essa peça. Agora Agora o o Gilmar João vai vai. falar para nós. Bom, obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus, então, seja a consolação das nossas aflições. Então, para o tema dessa noite, eu trouxe para nós hoje, bem-aventurados os aflitos, ou conforme Kardec vai definir também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que sofrem. Acredito que para muitos na doutrina espírita já seja um tema já resolvido, né? E eu sempre digo que palestras que a gente faz, estudos, reflexões, é sempre alguma coisa que a gente já resolveu na gente. Né? A primeira pessoa é a gente. Né? Depois que a gente responde para a gente tenta de alguma maneira passar para os demais, ao menos o ponto de vista da gente. E bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, para mim sempre era uma dúvida bastante cruel, né? Porque como eu não era de berço espírita, para mim era uma incongruência eu sofrer para expiar um erro que eu não sabia que eu tinha cometido. Eu não conseguia compreender o véu do esquecimento, o porquê, e por isso eu não aceitava até a própria reencarnação no começo da minha caminhada como espírito. E aí, assim, nessa trajetória eu fui tentando responder isso para mim, e hoje eu gostaria de trazer essas reflexões para vocês, né?
Porque eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, já sofremos, já passamos aflições, né? Você tem alguém aqui que nunca sofreu, que nunca passou aflição? Acredito que já seja um espírito puro. E como diz o Haroldo, não sei o que estaria fazendo aqui ouvindo eu falar. Então vamos lá. Como pode alguém que está em aflição ser bem-aventurado? Quem está em aflição está sofrendo. E essa expressão não é de Kardec, não é espírita, é Jesus, Sermão do Monte. Mas para que a gente então possa começar a trilhar esse caminho, vamos tentar entender o que é aflição. Aflição, então, a definição é estado daquele que está aflito. Sentimento persistente de dor física, moral, ânsia, agonia e angústia. Aí a questão é, será que Jesus quer que nós sofra, então, para que a gente seja bem-aventurado? Então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai tratar basicamente essa questão de bem-aventurados os que sofrem. E Kardec vai demonstrar nesse capítulo quais são os ganhos que a gente tem ao sofrer. Só que é importante já que a gente entenda que é um sofrer, o bem sofrer, né? Não é o que outras denominações religiosas aí há séculos atrás traziam como a gente se mutilar, né? A gente se autopunir. Esse não é um sofrimento agradável a Deus. Que fique claro que não é desse tipo de sofrimento que Kardec trata. Então não adianta você se autoflagelar, que esse sofrimento não é agradável, não tem ganho nenhum. Então, a aflição é isso. E o que é então ser bem-aventurado? Vamos lá. Aventurado vem de aventura. Aventura então é uma empresa, uma missão, um desafio de desfecho incerto, que incorre em risco e em perigo. Isso é basicamente a definição de uma programação reencarnatória. A gente vem para uma missão aqui, de um desfecho incerto, e a gente vai correr riscos e perigos. Ou seja, bem-aventurado é alguém que foi bem-sucedido ao estar exposto a uma aventura. Bem-aventurado é alguém vitorioso. Ou bem sofrer, conforme Kardec vai nos tratar. Então, agora que a gente já definiu o que é aflição, que é sofrer, e que bem-aventurado é alguém que venceu a sua provação ou a sua expiação, fez a sua programação no mundo espiritual, pediu para expiar algum erro do passado, pediu alguma prova para a evolução do seu espírito, e ele está conseguindo passar isso de uma forma produtiva, é alguém bem-aventurado. Mas então o que queremos saber é de onde que provém esses sofrimentos, né? Porque é que Deus permite o sofrimento, não é isso, Zé? Certo. Né? Então, aí tem uma palestra da AMET, que ela, só primeiro então, para nós esclarecer ainda, a palavra mal. Mal, na língua portuguesa, nós temos duas escritas. Nós temos o mal escrito com L, que é usado como antônimo de bem, e pode ser substantivo, advérbio ou conjunção. E o mal com U, que é o antônimo de bom, que é um adjetivo. Tá? Então, simplesmente fazer um exemplo para tentar entender. Eu preciso de uma peça e eu compro de um fornecedor. O fornecedor me vende uma peça
e essa peça vem e ela tem um mau funcionamento. No processo, a peça não faz o trabalho que era para ser feito. Esse mal do processo, o verbo da ação, é mal com L. Mas se por acaso o vendedor que me vendeu for uma pessoa mal intencionada, aí é um caráter do vendedor, é um adjetivo do vendedor, esse mal é com U. Só porque a gente vai ter esses dois estilos de mal de grafia, né? E então a NEC ela trata de uma pergunta: o mal existe? Kardec faz essa pergunta aos espíritos: o mal existe? E a resposta dos espíritos ela é enfática: não, o mal não existe. Eles respondem tão enfático não que eles não fazem nem comentários. Para quê? Porque a gente não pudesse nem dissertar ou filosofar sobre. O mal não existe. É estranho, né? E se alguém aqui achou estranho, né, Kardec também achou estranho, conforme a Anete vai falar. E aí Kardec vai complementar. Se o mal não existe, isto então que nós entendemos como mal, o que é? E a resposta é: o que vos parece o mal é a ignorância do bem. Observe que ignorar é diferente de não existir. O bem está lá. Está lá é você que não viu, ou você ainda não consegue ou não tem capacidade de compreender o bem que resultará do mal, do sofrimento pelo qual você está passando. Porque dia que conseguirmos visualizar o bem como expiação ou prova, o que nos parecia mal nada mais seria que ignorarmos as suas causas e não conseguirmos visualizar o seu benefício. O que seria isso? Trazer um exemplo. Eu escutei a primeira vez esse exemplo dessa maneira. Acho que no livro As Mães de Chico ele está um pouquinho diferente, mas vocês nos perdoem que eu vou relatar ele na minha interpretação para que a gente possa compreender melhor. Quando alguém está sofrendo, e esse caso é uma mãe, ela tinha um filho único, tá? Esse filho jovem ainda, entrando na adolescência, sofre um acidente e fica paraplégico, perde os movimentos das pernas. Sofrimento para o jovem, para a mãe. Passado mais alguns anos, esse jovem sofre um novo acidente, já de cadeira de rodas, cai e fica tetraplégico. Perde os movimentos das pernas, dos braços, e fica o que nós costumeiramente falamos vegetando, né? E aí aquela mãe em desespero, ela procura o Chico. Procura o Chico para algum consolo, né? E aí a espiritualidade vai trazer para ela que o que era a expiação dele. Ele era um espírito que, pregresso de várias encarnações, ao chegar aos seus 20 e poucos anos, ele cometia suicídio. E chegava nessa época, ele se sentia depressivo, angustiado, cometia suicídio novamente. Aí o que a espiritualidade programou para a presente encarnação dele? Ele viria, sofreria um acidente, ficaria em cadeira de rodas, para que ele não pudesse cometer o suicídio. Só que ele estava na cadeira de rodas, saía da casa, atravessava a rua, tinha um tanque. E chegando àquela época dele se sentir arrastado ao suicídio, ele estava planejando de cadeira de rodas sair até e se jogar no tanque para morrer, se suicidar afogado. A espiritualidade faz ele, então, ele sofre mais um acidente, ele fica tetraplégico, para que dessa vez ele não pudesse cometer suicídio e pudesse passar pela prova dele, nessa encarnação. Então, para a gente olhar essa situação pela nossa visão encarnada, aquele jovem estava sofrendo, né? Mas se nós olharmos pela programação espiritual dele, aquele mal que nós, na nossa ignorância, estamos vendo, era o que para ele?
era o bem. O que vos parece o mal é a ignorância do bem. Então, para aquele jovem, o bem dele era preservar a vida dele para que ele novamente não cometesse o suicídio. Então, é nesse sentido que a espiritualidade vai tratar. O mal não existe. Sempre que algo de mal nos alcança, tem uma causa justa anterior. Lei de causa e efeito. Ainda assim, parafraseando Kardec, então, o mal, a aflição, é o remédio e não a causa. O remédio para fazer efeito, deve ser usado, o bem e o mal sofrer. Então, o remédio para a reparação dos nossos erros, quando a gente está usando, é quando a gente está passando pela provação. Quem não aceita sofrer a aflição é doente recusando o remédio. Os outros só suportam murmurando e assim por sua culpa permanecem afastados da perfeição prometida. Então, para que nós possamos aceitar o sofrimento, para que a gente possa reparar os nossos erros do passado, né? E ainda, tão mais amargo é o remédio, quanto mais grave tenha sido a causa, o erro. Então, quanto maior o nosso erro, maior vai ser a nossa reparação no futuro, né? E aí, Kardec vai ter ainda no capítulo 5 as causas das aflições. E ele tem na origem duas delas: as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, né? E a gente, como espírita, acha que qualquer coisa que acontece com a gente, não, eu devo ter feito alguma coisa na encarnação passada. Eu devo ter feito isso lá no passado, né? Tudo a gente quer jogar lá no passado, né? Mas muitas das causas estão na presente encarnação. Dois exemplozinhos, não é o tema para a gente se aprofundar hoje, mas dois exemplos, né? Dois jovens, por exemplo, se conhecem, se apaixonam, casam com a melhor proposta de viverem felizes, constituírem uma família e caminharem bem. A um certo ponto, um deles, esquecendo-se da responsabilidade, se torna infiel. Só que ele esquece que ele tem um lar, ele esquece que ele tem filhos. E aí se separam, os filhos sofrem, o casal sofre pelo aquele filho, as brigas, as incompreensões. Isso é uma causa anterior? Não é uma causa de uma vida passada? Não. É uma aflição que eles estão passando? Sim. Mas é algo que tem origem nessa mesma encarnação. Pela falta de responsabilidade de um ou de outro. Eles vão dizer assim, então não pode esperar. Pode. Mas isso deve ter sido feito com respeito. Não dá mais o convívio, respeitando-se. Primeiro separa, depois busca um outro companheiro. Né? E assim você não gera aflições desnecessárias. Outro caso de aflição atuais, Haroldo vai falar sobre a pessoa desorganizada, né? Muitos de vocês devem ter assistido a palestra já, né? Aquela pessoa que acorda de manhã, 7h30, vai tomar café, atrasado, porque ele ainda tem que deixar o filho na escola, e chegar no emprego até às 8. Vai tomar o café com pressa, derrama o café na camisa, fica bravo, tem que trocar a camisa. O filho não levantou, aí ele briga com o filho, a mãe já fica estressada também. Aí quando ele vai sair de casa 10 para as 8, ele não acha a chave do carro, porque ele não tem um lugar para deixar a chave do carro. Aí quando ele acha a chave do carro, ele vai sair 5 para as 8, ele esquece que ele mora a 20 km do trabalho e ele tem que deixar o filho na escola. Aí ele chega no trânsito e ele diz que esse trânsito não dá, essa cidade não dá, esse mundo não tem mais como viver. Chega no trabalho, alguém vai dizer para ele bom dia, vai dizer só se for o teu, porque o meu está no inferno. E aí Haroldo vai dizer assim, tá, a causa está lá no passado? Não, está na indisciplina. Se ele precisa de meia hora de viagem, mais 15 minutos para uma boa refeição,
mais 10 minutos para fazer a higiene pessoal, mais uns 15 minutos para a oração ao acordar. Já que no Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos vão dizer que o primeiro impulso nosso como encarnados ao acordar deve ser uma prece de agradecimento. Ele não vai deixar para levantar às 7h30, ele vai levantar às 6h30. Então são causas atuais que geram aflições. Mas aí há outras que Kardec vai tratar, que são as causas anteriores. Reveses de fortuna de pessoas que se precavem de toda maneira para garantir a sua tranquilidade e algo acontece. Nesse caso, há uns 2 anos atrás eu vi uma reportagem e falecia uma juíza do INSS de São Paulo. Curiosamente eu era pequeno, eu lembro. Ela fez um rombo no INSS de São Paulo, sim, na época, milionário, mas que hoje seria bilhões. E ela desencarnou, faz 2 anos atrás. Quando ela desencarnou, eu refletindo. Ela tirou o dinheiro da aposentadoria de idosos, de pessoas com deficiências físicas, né? E ela desencarnou. Ela cometeu um grande erro. E na próxima encarnação, vai ser aquela pessoa que a gente conhece assim, que financia um carro, está quase terminando de pagar o carro. Venceu o seguro semana passada, ele não renovou, ele bate perto do carro. Aí ele compra um apartamento na planta, paga 6 anos, quando a empresa está quase entregando o apartamento, a empresa vai à falência. Aí o Ministério do Trabalho, os fornecedores, os credores ficam com o imóvel, ela fica com prejuízo. E aí a gente olha, que pessoa azarada, né? Mas e se for essa juíza reencarnando na próxima encarnação, com tudo que ela fez, você acha que ela vai ter prosperidade financeira? Então essas são causas anteriores, né? E ainda Kardec vai tratar outras, né? Perda de pessoas amadas, né? Que às vezes eram o arrimo, o sustento da família, né? Então essas causas que não têm a sua origem atual, há que se buscar no passado, né? Então o que vos parece o mal é o remédio dos nossos próprios erros. E nossos erros são frutos do quê? Da nossa ignorância. Da nossa ignorância, por quê? Porque se a gente soubesse exatamente que a gente vai ter que reparar, pagar centil por centil de todos os nossos erros, você vai cometer o erro. Se você dá um carro para um menino de 11 anos e ele não sabe dirigir, e ele sai, atravessa a rua e bate no carro do vizinho, o que é o justo que ele faça? Vai ter que consertar o carro do vizinho, né? Mas quando ele amadurecer, ele for jovem, ele não vai pegar o carro dele deliberadamente, atravessar a rua e bater no carro do vizinho. Por quê? Porque ele já sabe que ele vai ter que reparar. Então a gente erra por quê? Porque a gente ainda é ignorante, porque a gente ainda é criança. Então a gente faz os erros porque a gente não sabe das consequências. Mas a doutrina espírita ela já nos deixa bem cientes de que se a gente erra hoje, mesmo que escondido, a gente vai ter que reparar lá no futuro, né? Então podemos concluir que, sendo as aflições, o sofrimento consequência de nossos erros, já então os nossos erros têm origem em nossa ignorância, ou seja, em nossas imperfeições. O diz que formos perfeitos, não sofreremos mais. Escalas de mundos, evolução de mundos, mundos de provas e expiações, ainda onde nos encontramos ainda. Estamos almejando mundos de regeneração, próximos mundos felizes, ditosos. Lá só felicidade. Por que tem só felicidade lá e não tem mais sofrimento lá? Porque lá ninguém mais erra. Lá ninguém mais tem nada para reparar. Se pega um espírito na categoria de Chico para cima, ele faz o mal, não fez mal nenhum, então ele vai ter que sofrer o quê? Né? Então, a partir do momento que nós corrigirmos todas as nossas imperfeições, nós não sofreremos mais.
Então, por que Kardec, sabendo que o mal, tal qual nós erroneamente entendemos não existe, por que ele continua a usar essa expressão em suas obras? Porque a gente está lendo as obras e tal. E aqui não quero fazer reinterpretação do Espiritismo. Era uma dúvida minha. Porque a todo momento você está lendo e está lá, o mal. E agora, então, como é que fica o mal e o mal para nós espíritas, quando a gente está lendo as obras? O mal, segundo o dicionário, para nós a doutrina. O mal com L, que é a ação, que é o contrário do bem, é algo que estaria fazendo o mal, né? São os nossos erros. Então, são as maneiras como a gente vai reparar. E o contrário de bom é o remédio. Então, a aflição, a doença é o remédio. Então, quando alguém fala assim, câncer, é o mal, não, é o remédio. É aquilo que justamente você precisa passar para você reparar o erro lá do passado. Tetraplégico, que mal que ele está sofrendo? Ele está sofrendo? Não. A tetraplegia dele era o remédio. Né? E o mal ainda, mais um exemplo, acho que o mal mais complicado para a gente entender é aquele que alguém aflige alguém deliberadamente, né? Porque aí a gente vai dizer, mas tem um mal que é da minha causa atual, eu falhei e isso me gerou uma aflição. Existe aquele mal que eu cometi lá no passado e hoje estou reparando, mas existe algum mal assim que às vezes chega para a gente assim gratuitamente, né? E eu penso assim, uma guerra, o presidente russo resolve fazer uma guerra contra a Ucrânia e eu moro na Ucrânia. Né? Não parece que é deliberadamente eu entrei de gaiato no navio? Ou uma enchente e eu moro em Porto Alegre. E de repente tudo que eu tinha lá, eu perco tudo. Mas eu não fiz nada de mal para merecer isso. Segundo Kardec, há que se buscar então as causas no passado. Aí Deus vai dizer assim, poxa, mas então todo mundo que mora lá em Porto Alegre, naquele bairrozinho lá que foi mais afetado lá, todo aquele pessoal então ele corrompeu, ele roubou? Não. O que tem lá? Lá tem provas e expiações. Tem aquele que realmente precisa expiar. Tem realmente aquela juíza que reencarnou lá e fez uma casa maravilhosa e ele levou embora. Mas tem aquela mãe, aquele pai que estava lá no mundo espiritual e ela precisava reencarnar e ela disse, não vou conseguir. Mas aquela mãe, aquele pai que ama, ele diz assim, vamos lá, eu vou junto. Eu vou junto e vou te ajudar a passar por isso. Para uma pessoa é uma expiação, porque ela errou e ela está reparando. Para outra é uma prova. Eu vou lá e eu vou te ajudar a passar por isso. Então, nem todos que estão envolvidos num processo desse estão reparando erros. Tem alguns ali que estão para ajudar em missão. E caminhando mais um pouco agora, vamos falar de atributos da divindade. Atributos da divindade em item 13 do Livro dos Espíritos. Quais são os atributos que a espiritualidade dá para Deus? Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, soberanamente justo e bom. Os Espíritos nos dizem que Deus é isso aqui. E qualquer coisa que a gente diga que vá de encontro a tirar esses atributos de Deus, está errado. Né? Então, nós já sabemos que estar aflito é sofrer. Nós já sabemos que bem-aventurado é alguém que passou por uma aflição e está vencendo. Nós já sabemos que o sofrimento, eles
são consequências de um ato equivocado, de um erro que praticamos e só praticamos porque não conseguimos antever as consequências. Só erramos por a nossa ignorância. E agora então, chegamos na ignorância. Então tudo está caminhando agora, vamos fazendo o caminho e chegamos na ignorância. Então, por que nós nascemos ignorantes? A pergunta de Kardec. Todos os espíritos são criados iguais? Resposta. Todos somos criados simples e ignorantes. Então, todos os espíritos são criados na mesma condição. Por quê? Porque Deus é, nos atributos, soberanamente justo. Se Ele criasse um mais inteligente e outro mais ruim, um com uma beleza superior ao outro, um povo escolhido, Deus seria o quê? Parcial. Ele já não seria mais soberanamente justo, né? Todos os espíritos, a pergunta de Kardec, passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E olha a resposta de Kardec, dos espíritos. Pela fieira do mal? Não. Pela fieira da ignorância. Por quê? Porque nós somos criados ignorantes, nós somos espíritos ainda infantis, né? Então, são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Então, o livre-arbítrio nosso é que vai definir como é que nós vamos caminhar. Mas então, se erramos pela nossa ignorância e isso gera uma infinidade de consequências, por que Deus não nos criou perfeito? Alguém fez essa pergunta? Se todo o mal que nós entendemos como mal é oriundo de erros e a gente só erra porque a gente é ignorante, e Deus é todo poderoso, Ele não poderia ter nos criado todos perfeitos? Não teria evitado todo esse mal? Né? Por que é que Deus não nos criou perfeitos? Não teria Ele evitado todos esses problemas? Não é Ele a inteligência suprema, imutável, detentor de inteligência infalível? Assim sendo, não sabia Ele com antecedência que nós, sendo criados ignorantes, íamos fazer muita besteira? Íamos fazer o nosso semelhante sofrer? Íamos carregar para nós lá na frente muitas consequências? Deus errou então? Mas Ele não é inteligência suprema. Será que Deus errou então? Se Ele sabia que ia dar errado, por que Ele fez? Não tinha Ele, Deus, condições de nos criar perfeitos? Ele não é todo-poderoso? Se sabia que daria errado, poderia ter nos feitos perfeito e não fez. Então, Deus é mau? A culpa é de Deus? Se Deus tudo criou, então o mal seria obra de Deus? Então, será que Deus é que criou o mal? E se a gente admitir que Deus tenha criado o mal, nós já estamos inferindo outro dos atributos dele, que ele não é soberanamente bom. Tudo, se ele é soberanamente bom, tudo que vem de Deus tem que ser bom. Né? E até uma outra expressão que eu gosto, quando a gente diz assim que, não sei se alguém já falou isso, não é justo o que está acontecendo comigo. É uma expressão assim, isso não é justo o que está acontecendo comigo. É igualmente a gente dizer assim, Deus não existe. Porque se está acontecendo algo de mal comigo, é porque ou eu preciso reparar aquilo, ou eu preciso aprender algo com aquilo. E se eu disser que não é justo, eu estou negando que Deus exista.
Aí uma outra corrente para tentar explicar o mal, né, criou uma outra figura. O mal teria sua origem em um outro ser, Satanás. Outro problema, ou esse ser é criação de Deus e Deus o criou para fazer o mal, e aí Deus já não seria bom e justo com ele, pois criou ele para ser eternamente devotado ao mal, ou ele, Deus, não é único. Se Satanás não é a criação de Deus, então Deus não é único. Haveria dois deuses, um Deus no bem e outro no mal. Aí nós já tiraríamos outro atributo de Deus, que ele é único. Teria um outro Deus. Ah, mas esse Satanás não é um Deus. Satanás é um anjo caído. Alguém já ouviu essa expressão também? Poderíamos até afirmar que sim, com a seguinte condição: não um anjo, porque dentro da escala evolutiva, um espírito que chegou à angelitude, ele não erra mais. Mas um ou um grupo de espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, do mesmo ponto de partida dos demais, igual a todos nós, mas que no momento e temporariamente encontram-se devotados ao mal. Que na verdade este mal nada mais é do que fruto dos seus próprios erros, que mais tarde lhes serão causas de inúmeras aflições pela lei de causa e efeito. Todo mal que eles praticarem hoje, eles vão ter que reparar. Que não são punições gratuitas e injustas que lhes serão infligidas, mas o remédio para todo o mal, erro que eles mesmos próprios hajam gerado. Então, assim, no mundo espiritual, espíritos devotados ao mal, ou grupos de espíritos devotados ao mal, mas não são anjos, são espíritos, irmãos nossos, que pela ignorância ainda continuam cometendo mal? Não, cometendo erros, que infelizmente para eles custarão caro no futuro. Porque Deus é mau e vai castigar? Não. Porque Deus é tão bom, e eu sempre uso essa expressão assim, que uma vez eu ouvi alguém falando que a relação com Deus é difícil. Eu acho que não, a relação com Deus ela é muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Porque Deus já te perdoou, Ele te ama. Indiscutivelmente Ele te ama. Se você sair daqui agora, pegar o teu carro, decidir a sair e atropelar o primeiro que você vê na rua, Deus já te perdoou. Só que como Ele é justo e Ele é bom, ficou o que o problema? A tua reparação. Como Ele é justo e você cometeu um erro contra alguém, você já está automaticamente condenado a reparar o mal que você fez. Então a relação com Deus é muito fácil, desde que a gente não erre. Ou melhor, a relação com as leis divinas. Mas ainda persiste a pergunta: por que então que Deus nos criou simples e ignorantes? Quem já ouviu essa expressão? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Como assim? Ignorantes? Se Deus nos cria ignorantes e nós somos a imagem de Deus, então Deus é ignorante? Ele não é a inteligência suprema? Outras expressões: vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Somos co-criadores com o Pai, segundo Emmanuel. Deus nos concede o livre-arbítrio e a consciência que nos iguala a Ele próprio, o Criador. Está aqui quando estou aqui tentando definir o que se diz que Deus nos cria a imagem e semelhança, mas uma dos atributos que nós somos iguais e semelhantes a Deus é que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para acertar, nós temos o livre-arbítrio para errar.
Diz que Deus é todo poderoso e Ele pode tudo. E tem uma expressão que diz que tem só um local, uma coisa que Deus não pode. Deus não interfere e não pode. Aonde? No nosso livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de nós escolher. Nós podemos escolher amar, nós podemos escolher ser justos, nós podemos escolher a fraternidade. Que maravilha que Deus nos deu a sua imagem e semelhança e quer sermos livres. Só que juntamente com essa liberdade vem um outro problema daí, né? Só complementando aqui, para que eu não tenha tirado isso de mim, né? Em A Gênese, aqueles que estão desejosos de conhecerem que são humildes diante de Deus, suplicando-lhes não basear nenhum sistema prematuro sobre minhas palavras, o Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores sobre os quais se elabora lentamente a obra da individualidade, e somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte o seu augusto tipo. Nós somos semelhantes e iguais a Deus. O seu augusto tipo. Que o indivíduo toma lugar entre as humanidades. Então, dentro do contexto evolutivo, dos 3 reinos evolutivos, a partir do momento que Deus nos dá o livre-arbítrio e a consciência, Ele nos iguala a Ele próprio, o Criador. Nós temos a liberdade de escolha. E aí, então, fomos criados para sermos perfeitos, tal qual o Criador. Fomos nós que, em nossa ignorância e presunção, criamos uma imagem de Deus material e imperfeito como nós. Quem já viu essa pintura? Deus nos criou a sua imagem como? Livres e conscientes, onde a sua lei está na nossa consciência. Mas Deus é um homem de barbas largas. Deus é o que lá nos atributos da divindade? Ele é imaterial. Quem é que acha que Deus é um homem que vai nos julgar? Isso aqui são criações que nós fizemos, são ilações que o ser humano fez de Deus, um homem como nós. Com defeitos, Deus é perfeito. Então, esse Deus que às vezes nós temos na nossa cabeça como um homem, isso é criação nossa. Somos nós que estamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança. E infelizmente colocando nele todos os nossos defeitos. Né? Então Deus é imaterial. Então, somente pelo livre-arbítrio e a consciência podemos por nós mesmos evoluir. Do contrário, seríamos máquinas. Se Deus nos houvesse criados perfeitos, nenhum mérito teríamos para gozar dos benefícios de sua perfeição. Vamos pegar um exemplo. Um software de computador resolvendo uma equação quase que assim inconcebível. De quem que é o mérito? Do computador? A resolução do problema? De quem que é o mérito? Do criador do software e do operador do software. Então, se Deus nos tivesse criado um software perfeito para só acertar, nós seríamos uma máquina sem mérito nenhum. O software do computador é perfeito, mas ele não tem escolha. Quem que tem escolha? Quem o desenvolve e quem o opera. Quem tem escolha? Quem desenvolve, quem nos desenvolveu? Deus. Quem opera? Quem que é o operador? Nós. Quem que é o operador do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência? Nós. Tal qual o relógio que funciona perfeitamente, mas a menor falha,
Se Deus nos criasse perfeito, tal qual o relógio que funciona perfeitamente, mas a menor falha torna-se lixo, pois não tendo em si a essência divina, funciona apenas mecanicamente. E uma vez estragado, jamais se autoconsertará. Sendo uma máquina, jamais criará ou conceberá qualquer criação que não seja apenas repetir movimentos mecânicos. Se Deus nos tivesse criado apenas perfeitos, não teríamos mérito algum. Por isso Ele nos dá o livre-arbítrio e a consciência. Mas ainda assim fica a pergunta, por que é que Deus não nos criou perfeito? Porque nos tiraria a nossa essência divina de sermos criaturas livres, sua imagem e semelhança. O nosso livre-arbítrio, que deve ter por base as leis divinas, se encontram-se aonde, segundo os Espíritos? Na nossa consciência. Tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. A Gênesis. Ou seja, nós temos em nossa consciência a baliza e nós podemos evitar o mal sempre que nós queiramos. Então, às vezes a gente não quer evitar o mal. Às vezes a gente sabe que é mal, né? Íamos conversando sobre isso ainda, né, Biel? A gente sabe que vai dar ruim, a gente vai lá e faz. E pior, dá ruim. E a gente que vai ter que aguentar as consequências depois. Né? Então cabe a nós evitá-lo. Né? Então, se Deus não criou o mal, então qual a sua origem? E aqui acho que está a chave, então. De nossa essência divina, de semelhantes a Deus, Deus nos concede o livre-arbítrio, porém também pela justiça divina, todos nós somos criados no mesmo ponto, simples e ignorantes. Eis a origem de todos os males, os erros. Nossos erros nada mais são do que a nossa liberdade de ação dirigida por nossa ignorância. Aí está a causa do mal. Uma equação matemática para isso. Resolver. Livre-arbítrio mais ignorância dá o quê? Erro. Um carro na mão do menino que não sabe dirigir, ele faz o quê? Bate. E ele bate, tem que consertar. Então, como se nós não queremos sofrer, o que nós temos que evitar? Evitar errar. Para nós evitar de errar, nós precisamos fazer o quê? Aprender. A NET, ela diz que a gente evolui em duas condições. Ou quando a gente aprende, ou quando a gente cansa de sofrer. Da qual que você prefere, né? Melhor estudar e aprender o que vai dar ruim e não fazer, do que ficar fazendo, dando cabeçada, até cansar de sofrer. Né? Então, uma sugestão minha, quando a gente estiver lendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? Quando a gente se encontrar a palavra mal, com L, que nós substitua pela palavra erro. Ele dá um novo significado. E quando nós encontrar a palavra mal com U, que nós substitua por remédio. E muda a nossa compreensão. Porque a gente lê às vezes no Evangelho, no Espiritismo, lê o mal, e daí o mal a gente acha que é alguém que vai vir ali, entrar e vai me fazer o mal. Que é uma concepção que a gente tinha erroneamente, que é Satanás fazendo mal para nós, que é alguma coisa que não é nem como culpa que está acontecendo comigo. Se nós substituir essa palavra, que muda a compreensão. Eu digo isso porque tinha uma palavra que o Divaldo usa muito, a palavra olvidar. Quem já leu, escutou a palavra, vai escutar o Divaldo falando olvidar. E eu, assim como era muito reduzido o meu vocabulário, eu escutava olvidar, e aquilo não me fazia sentido nenhum. Eu não tinha uma compreensão, né? Até que eu consegui achar o significado de olvidar, esquecer. Daí ele diz assim: não olvidemos o perdão, não esqueçamos de perdoar, não olvideis o erro, esqueceis o erro. Ali
Então a gente muda o significado. É uma sugestão que eu trago. Não estou aqui querendo mudar Kardec. Mas então que a gente entenda uma coisa. Jamais, qualquer mal que atinja vocês acham que esse mal tem a origem na bondade divina. Deus não castiga ninguém. Deus não quer que nenhum de nós sofra. Deus garante que não queria que nós tivéssemos nem sequer uma única dor de cabeça. Então, sempre que o mal nos atinge, há que se olhar a causa, e provavelmente é um erro nosso do passado nos alcançando agora, nos pedindo a reparação. Porque é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outro do mal? Porque é, então, vamos substituir ali a pergunta. Porque é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do erro? Não tem eles o livre-arbítrio? Essa já é a resposta. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou os simples e ignorantes. E qual que é a fórmula? Livre-arbítrio associada à ignorância, problema, erro. Isto é, tendo tanto a aptidão para o bem quanto para o erro. Os que erram, assim se tornaram por sua vontade própria. Pode o homem domar as suas más tendências? Qual que é a resposta dos espíritos? Sim, mediante esforços insignificantes. O que lhe falta é vontade. Pode o homem tornar o seu dia mais agradável? Pode, sim, mediante o que? Esforços insignificantes. O que lhe falta é vontade de acordar uma hora antes, para tomar café, para fazer uma oração, para se preparar. Podemos nós melhorar a nossa vida? Podemos. Nessa encarnação já podemos. Podemos a partir de agora. Tal qual Saulo de Tarso, indo a Damasco para prender Ananias, e uma expressão que até hoje nós usamos, caiu do cavalo. Porque é uma expressão que até hoje a gente usa. Essa expressão nasce onde? Lá com Saulo. Ele era judeu perseguindo cristão, e quando ele vê o Cristo materializado, ele caiu do cavalo. Ele percebeu que ele estava errado. E conforme nos diz Haroldo na interpretação, o que ele fez? Ah, meu Deus, Jacó. Não. Ele simplesmente olhou para o Cristo, percebeu que deu errado, que ele estava errado, e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Passou ainda por muitas aflições naquela encarnação? Passou. Mas quem é Paulo hoje? Então, a partir de hoje, se nós sair daqui, assim, não, eu vou mudar minha vida, eu vou ser bom, eu só vou fazer caridade, e daqui a uma semana alguém invadir a minha casa e me levar tudo, aí eu vou dizer assim: poxa, mas o Vilmar falou lá, eu mudei, e aí, continuo sofrendo. Aí há que se buscar nas causas anteriores. Então, hoje a gente planta a semente que a gente vai colher lá na frente. Se nós queremos uma vida de paz na próxima encarnação, que a gente comece a cultivar hoje, nesse momento. E aí a doutrina espírita é perfeita. Porque ela nos dá um roteiro seguro do que nós podemos fazer, o que nós não devemos fazer, e quais as consequências, os frutos que nós vamos colher lá na frente do que a gente fizer hoje. Nós evoluímos quando aprendemos ou cansamos de sofrer. Qual que é a melhor escolha? Vamos aprender. Então, bem-aventurados os aflitos. Alguém que está em aflição, alguém que está em sofrimento, é bem-aventurado porque ele está pagando a dívida.
Então, quando nós encontramos alguém que está sofrendo, ele está pagando a dívida. E por isso ele é bem-aventurado. Tem outros que estão sorrindo, mas estão se endividando. Emmanuel vai dizer assim: é melhor chorar sobre os aguilhões da reparação, sobre os aguilhões, sobre o sofrimento das consequências do ano passado, do que sorrir pelos narcóticos da queda. Aquele que acha que está muito feliz hoje e plantando muito sofrimento para colher lá na frente. Então, o Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Porque passada a aflição, saído bem-aventurado, saído bem vitorioso, está livre da dívida. Seria mais ou menos essa a reflexão que eu tinha para essa noite e espero contribuir. Contribuir. E aniversário do Gabriel hoje? Ontem era meu aniversário, ontem. Parabéns pro Gabriel, né? Ah, parabéns pra mim, eu fiz aniversário. Parabéns hoje. Ontem era meu aniversário. Parabéns. Felicidades aí. Então tá ok, pessoal. Muito obrigado. Espero ter contribuído. Agradeço. Agradeço.